Olá, espero que você esteja bem. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Salada Mista. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que, antes de apresentá-la, eu queria convidar vocês para se inscreverem no canal, para que vocês compartilhem o canal para quem não conhece ainda, para poder conhecer. O propósito do canal Salada Mista é sempre trazer temas diversos, né? Sempre voltado para o bem-estar das pessoas, das famílias, que as pessoas possam sempre encontrar uma luz aqui na internet. Então, esse é o papel do Salada Mista aqui na internet. Então, se você não conhece, se você ouviu falar, já se inscreve aí no canal, compartilha, deixa o seu comentário dizendo aí um tema que você gostaria de ouvir falar aqui no canal. E hoje eu trouxe uma pessoa muito querida, é uma amiga minha, que é a Késia Fernandes. A Késia, que ela é mentora de mulheres, ela é terapeuta comportamental e hoje a gente vai trazer um assunto muito pertinente, que é também muito presente nas famílias, né, que é o narcisismo. É um tema, inclusive, gente, que eu ouço muito falar ultimamente. Aconteceu até na mídia há pouco tempo, casos assim, né? Tem músicas que falam sobre narcisismo. Eu esses dias ouvi falar também o caso de uma apresentadora de TV, eu não sei se a gente pode falar o nome aqui, que ela sofreu uma agressão em casa, sim. que isso pode ser, né, Kézia, Sim. resultado de um traço De um perfil narcisista, né? narcisista, sim. Vamos falar desse assunto que Bora. é bem delicado, Vamos. com uma pessoa que entende desse assunto. A Kézia, gente, eu a convidei porque ela tem abordado esse assunto com muita maestria no Instagram dela. Depois ela vai deixar o arroba aqui pra gente. E ela tem estudado isso há 5 anos. Não são 5 meses, são 5 anos. Então, Kézia, vamos falar um pouquinho de como que é esse traço. É traço narcisista que se chama? Na verdade, é o transtorno da personalidade Transtorno. narcisista. Aí, eu já aprendi um pouco mais, então, desse transtorno da personalidade narcisista. Como que a gente pode identificar esse transtorno? Talvez em nós mesmos primeiro, né? Vamos pegar pela lei do espelho, olhar primeiro para dentro de nós, Sim. né? E depois perceber se de repente a gente não está aí num relacionamento que é um tanto abusivo por conta de um traço narcisista, uma personalidade narcisista. Sim. Então, só para a gente desmistificar isso um pouquinho, o traço narcisista todos nós temos, né? Então, Certo. você tem características, eu tenho, então isso já é inerente do ser humano, todos nós vamos ter. O que vai caracterizar uma pessoa que tem o transtorno da personalidade narcisista? Ela precisa ter, no mínimo, 15 características que vão compor, né, essa personalidade. E o diagnóstico, ele não é tão simples de ser feito, ele não é feito, assim, por nós mesmos. Eu vou olhar, porque hoje acontece muito isso, né? Fulano é narcisista. Então, não, nós não temos essa autonomia, né, para identificar e para dizer, fulano é. Apenas com muito conhecimento. Então, precisa estar envolvido psiquiatra, terapeuta, psicólogo, todo mundo, para poder dar essas 15 características e assim dizer, essa pessoa tem o transtorno da personalidade narcisista. Então, assim, quando eu comecei lá atrás, eu também não tinha a menor noção, né? Eu sabia que eu estava dentro de um relacionamento que tinha alguma coisa errada. Mas até aí eu achava que a coisa errada poderia ser comigo. E isso já é uma atitude do narcisista. Verdade. Que te faz acreditar que você realmente não é uma pessoa, que você está fora da sua sanidade, do seu controle. Então, já começa um pouquinho assim, para identificar um relacionamento com um narcisista. E isso é muito perigoso, né, Kézia? Porque a gente vê casos de pessoas que realmente entram em estado de depressão profunda, sim. porque elas acabam acreditando naquilo que Tira é a própria vida. imposta, né, sobre ela. Sim. Chega Sim. inclusive a então tirar Sim, a própria porque vida. no convívio, né, no convívio com o narcisista, então você acaba perdendo a sua personalidade, né? Esse é um papel, a gente chama ele de vampiros emocionais. Eles são sanguessugas emocionais. Então, na verdade, o que tem muito pelo fundo atrás do narcisista, né, da manipulação, de tudo aquilo, ele é uma pessoa extremamente invejosa e uma pessoa que não se relaciona por sentimento, por amor. Ele vai sempre se relacionar por benefício, status, é sempre assim. Então, ele escolhe a vítima dele. E aí, quando ele consome a sua personalidade, porque aquilo é um suprimento para ele.
Então, você desconfigura, né? Então, você passa a viver uma dependência emocional, porque você vive um grande jogo de manipulação, e aí você perde sua identidade, né? Então, facilmente, quando você é descartado pelo narcisista, para onde você vai? Quem é você? Então, você fica depressivo e sim, existem casos de tirar a própria vida. A gente tem um caso também, como você citou alguns exemplos de mídia, a gente tem o caso da ex-jogadora, recente. De vôlei, né? Exatamente. O caso dela foi porque ela descobriu... Uma jogadora que é medalhista olímpica, né? Sim, extremamente... E não... Olha, gente, bem assim, lembrado. estudar numa pessoa, né, de conhecimento, de posses, enfim, é uma pessoa que acabou vivendo isso dentro do relacionamento dela, né, pessoas próximas dizem que tinha questões de abuso, mas ela descobriu uma traição e ela era extremamente dependente emocional, onde o marido ficava sempre num pedestal e ela acabou não sabendo lidar com a situação e foi onde ela tirou a própria vida. Ele teve um filho fora do casamento, algo parecido, e ela não suportou. Então, existe sim. Isso é muito triste. Existe muito sim a ponto da pessoa falar, não faz mais sentido eu viver, e acaba tirando sim a própria vida. E porque é uma manipulação que ela é, como se diz, velada, né? Quando são agressões psicológicas, né? Agressões emocionais, ela não é vista, né, aparentemente. Então, aquilo vai te matando, te minando aos poucos. Como um vampiro mesmo, como né? um vampiro e como é algo tão tóxico, mas é como se fosse aquela homeopatia do mal, né? São gotinhas de maldade diária. E ele sabe o que ele tá fazendo. É que você falou, como a gente vai identificar um narcisista? Então, assim, essa é uma pergunta que um narcisista nunca vai fazer. Ele nunca vai dizer que ele tem algum problema, algum transtorno. Ele nunca vai se questionar, será que eu sou? Isso daí já te tira do patamar de ser um narcisista. Sim, até porque quando eu ouvi falar do assunto, eu vi muitos temas, eu pesquisei inclusive no Instagram, nas hashtags, são inúmeras, assim, passa dos 100 e poucos mil as hashtags que falam sobre narcisista. Sim, sim. E então, assim, tem muita gente postando sobre o assunto. E quando eu comecei a estudar, a primeira avaliação que foi será que eu sou um narcisista? Né? Então eu fui ali vendo e realmente investigando. E realmente em alguns pontos, né, o nosso ego, ele Você faz... se viu, né? Em algumas coisas. Sim. Em algumas coisas a gente fala assim, poxa, realmente eu não queria estar errando nesse ponto. Então foi melhor. Inclusive, o que mais me pegou foi a fala, que é a comunicação, que ela é um pouco agressiva, sabe? Porque eu sou do tipo que, assim, eu sou muito bonzinho com a minha filha, com a minha esposa, com os meus pais. Mas quando alguém vem me atingir, e se eu sei que aquela pessoa tem alguma coisa assim, eu acho que se alguém se identifica com isso, gente, tá tudo bem você reconhecer, né, as suas sombras. Sim. Então aqui é importante, por isso que a gente trabalha autoconhecimento, para reconhecer as sombras e trabalhar nela. E como esse é um canal que eu costumo dizer que é um canal muito terapêutico, ele ajuda muitas pessoas em vários aspectos. Já falamos aqui de constelação familiar, já falamos de xamanismo, como pode ajudar pessoas. Então essa intenção é trazer para as pessoas que elas possam olhar para si e possam também identificar, de repente, elas não estão vivendo um relacionamento que está minando a personalidade delas, entendeu? Que pode levá-las, inclusive, para um estado mais crítico, que é depressão ou até mesmo a tirar a própria vida. Sim, não, é extremamente importante. Parabéns pelo trabalho também. Porque, sim, é muito importante quando você começa a estudar, você vai identificando em você alguns pontos e alguns traços. Foi o que você falou, luz e sombra. Exato. Eu identifiquei, então, onde ali está a minha dificuldade, ali está a minha tarefa. Então, eu vou trabalhar sobre aquilo. Isso. Mas um narcisista, ele não faz essa questão, um transtorno, né? Uma pessoa do transtorno da personalidade, ele não faz esse autoconhecimento, ele não faz essa investigação. Porque ele está aqui, ele sempre se enxerga como um ser superior. Né? Então, ele está aqui para ser servido. É um semideus. Exatamente. Então, ele só te enxerga como um provedor, como um benefício, como status, mas ele está aqui para ser servido. Né? Então, ele nunca vai fazer essa autoanálise de olhar e falar, será que eu realmente errei aqui? Ele sabe que ele erra com você e para ele está tudo bem. Porque a característica primordial de um narcisista é a falta de empatia. Então, é uma linha bem tênue de um traço para um sociopata. Né? Então é uma... Daí para um sociopata. Exatamente. É uma linha muito tênue. Até porque ele está sendo, vamos dizer assim, ele está sendo uma pessoa extremamente rude com aquela pessoa, com a vítima dele, O tempo inteiro tudo é manipulado.
tudo é manipulado, nada é verdade dentro de um relacionamento com um narcisista. Então, é muito importante essa fala, esse tema, a gente abordar, como a gente conversou um pouquinho antes. Eu venho estudando e falando isso há 5 anos. Então, quando eu comecei lá atrás, as pessoas não faziam a menor ideia de que nós estamos muito rodeadas de pessoas muito próximas a nós, né? Elas nos cercam. Mais de 10% da população é acometida por esse transtorno. É um número, uma fatia muito grande. Grande, né? E isso são dados passados, né? Agora, atualmente, eu não tenho essa informação, mas, assim, a maior predominância é no sexo masculino, sim. Até por uma questão cultural, uma questão que a gente tem ainda, né? Uma sociedade muito machista, muitas essas coisas, então já vem. Mas 4% são mulheres também. Então, ali meio equilibrado, né? Então, tanto homens quanto mulheres têm que observar muito esses comportamentos. Dentro dos 10%, tem 4% que pode ser, que pode ser mulher. Ou é 10% mais os 4%? Não. Dentro dos 10%, a predominância são em homens. Isso dados antigos, dados inclusive. passados. Isso deve ser de 2017, 2016. Com essa coisificação que a gente vem vivendo ultimamente, as pessoas amam mais as coisas e usam mais pessoas, isso pode ter aumentado muito. Sim, muito, muito mais. E a gente é o que eu falei, a gente tá rodeado, a gente não faz a menor ideia, né? O quanto isso é presente nos lares, nos trabalhos, na igreja, em qualquer lugar. Isso é muito presente. E a gente não tem essa dimensão. Não tinha. Hoje tem se falado muito, então as pessoas vão identificando mais, né? Então isso é muito importante. Kézia, então se a pessoa que é narcisista, normalmente ela primeiro que eu acredito que ela nunca vai ter essa chavinha de falar assim, será que eu sou narcisista? Não, ele já sabe na mente dele que ele não é. Ele já sabe, assim, ele acha que não tem nada de errado com ele. O problema é o outro que é fraco. Entendeu? Entendi. Ele é um ser superior. Então, se alguém for procurar ajuda, quem tem que procurar ajuda é quem no momento se sente vítima. Exatamente. No caso, é a vítima. É a vítima. É assim gente, isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que estão passando aí, sofrendo em lares. Eu já vi muitos casos de maridos que não deixam a mulher ir trabalhar, porque lá no trabalho vai ter um carinha que vai não sei o quê. Sim. E às vezes eu fico pensando assim, naquela lei do espelho, né? Por que esse homem não deixa a mulher trabalhar? Porque pode chegar um carinha e ficar ali papeando. Será que, de repente, esse traço de ser será que ele não é o carinha no trabalho? Eles agem pelo espelhamento, sim. Pelo espelhamento. Então, muitas vezes, quando ele chega e, em uma discussão, ele começa a falar, a fazer alguns xingamentos, rebaixar exatamente, a pessoa. é porque ele sabe, ele tem aquilo nele, então ele trabalha com espelhamento, entende? Então ele pode ser essa pessoa, sim, por trás, nos bastidores, que faz, né, uma pessoa que fica ali sempre acusando o outro de que tá traindo, porque narcisistas, eles traem muito, né, eles têm muito essa coisa do... Você falou que não tem empatia, né, então logo não vai se preocupar. Não, a maioria é promíscua, a maioria tem essa coisa de trair mesmo, né? Eles mentem, eles manipulam o tempo inteiro. Então é um perfil extremamente tóxico. E assim, e nem sempre é tão simples de você identificar né? Porque assim, são algumas, digamos assim, são algumas categorias, né? Certo. Então tem o narcisista grandioso, que é aquele que é o mais fácil, que todo mundo tem um amigo assim, né? Um amigo assim, né? Eu vou viajar, vou ali pra Bahia. Não, vou pra Dubai. Nossa, e sempre tem algo melhor pra falar. Se você falar, meu amigo comprou uma Mercedes. A minha amiga, sempre tem algo maior. Sim, ele tem aquela necessidade de chegar, de ser o centro, né? Ele sempre tem, isso sempre tá muito relacionado a status, fama. É um perfil mais fácil de você identificar. Essa é aquela pessoa que chega, por exemplo, numa festa, acenando para todo mundo e sai da mesma forma. Eu gosto muito de sair à francesa, quando eu vou sair antes de terminar uma festa. Né? Eu saio escondidinho ali e tal. Sim. Então, só porque eu passo ali, tchau, tchau, tchau. Você já viu, já estivemos em algumas festas juntos, churrascos. E às vezes eu saio desse tipo que a pessoa, eu te vi lá na festa, depois nem te vi. Porque eu saí antes, então não deu pra despedir. É característico seu. Um narcisista, né, grandioso, ele já vai querer ser o centro das atenções, né? E ele sempre vai passar esse ar de que ele realmente é... Mas no fundo, essa pessoa tem um problema sério de autoestima. Na verdade, ela não se acha nada daquilo. Um vazio existencial, então, exatamente. Talvez. Então, ele se vale, né, do que ele tem, né, do carrão, não o que ele é.
né? No fundo, né? Quando a gente vai investigar, a questão é essa. O narcisista oculto, ele é o mais difícil, né? E é aí que mora o perigo e geralmente, né, é onde está a questão do transtorno da personalidade narcisista, vem nesse perfil. Então, eu vou chamar a atenção de todos agora para redobrar a atenção que você vai trazer para a gente agora, né? Como que é como que é o perfil, né, desse narcisista oculto? Conta pra gente. Então, geralmente, essa pessoa vou falar dentro de um relacionamento, que foi o que eu vivi, um relacionamento homem e mulher, né? Mas assim, existem chefes, existem líderes, né, religiosos, existe esse perfil em todos os segmentos. Mas dentro de um relacionamento, ele vai aos poucos minando, né, como a gente falou, a sua personalidade. E a primeira coisa que ele te faz, ele te afasta, né, de pessoas que te querem bem, né, para você entender que você só tem a ele. Então, ali ele já começa a trabalhar a sua dependência emocional. Né, você citou casos de que marido não quer que a mulher trabalhe. Ali ela vai ter uma dependência financeira. Por quê? Como é que ela vai sair? Como é que ela vai se sustentar? Então, ele passa a ser o centro. E eles são tão tóxicos e é tanta opressão viver dentro de um relacionamento assim, que a sua cabeça tá trabalhando para agradá-lo o tempo inteiro. Porque você vive dentro de uma redoma como se você fosse insuficiente o tempo inteiro, né? Então, às vezes você acorda falando assim, eu dependo do humor do fulano para saber como é que vai ser meu dia. Nossa, isso é terrível. Não, às vezes parece que assim, eu vivi isso, de ter a sensação de falar, nossa, preciso pedir desculpa por estar respirando. Porque, e muda muito rápido o humor. Porque assim, depende, se você tiver uma fala, ou tiver um comportamento, ou uma atitude que desagrada, já mudou tudo. Então, a gente tem até um erro em uma das músicas que a gente citou das sertanejas ali, que fala sobre ele ter várias personalidades. Não, ele não tem várias personalidades, é que ele vive uma oscilação ali durante o dia dele. Então, como eu já falei, a principal característica é a falta de empatia. A falta de empatia por qualquer coisa, né? Então, assim, ele sempre quer ser beneficiado. Então, por exemplo, muitas vezes acontece do cara achar que você dá mais atenção pro filho do que para ele. Então, ele vai te afastando do seu convívio. Ah, mas aquela sua prima... Dos pais, inclusive. Sim, da casa, não quero ficar almoçando na casa da sua mãe. Sim, exatamente. É desse jeito. Para você cada vez mais se afastar da família. Se afastar e depender e ficando mais dependente dele. Só dele. Gente, isso é terrível. E aí vai acontecer o quê? Além dessa dependência, você começa a questionar até muitas vezes a sua sanidade, porque você perde um pouco da sua intuição. Porque você observa uma coisa estranha, sei lá, uma coisa de celular, aí você vai mexer, não é nada. E aí ele vai te falar sempre o quê? Que você é paranoica e louca. Louca é a coisa que eles mais adoram te chamar. E aí chega um determinado momento que você fala mesmo, aí você tá pensando uma coisa, hoje eu tenho um tema, né, que eu trabalho com as meninas, que é o não alucinarás. Né? Mas a sua intuição, ela tem que ser uma coisa sempre muito preservada. Porque isso é uma graça que a gente recebeu divina. Sim. E a gente nunca deve abandonar. Mas dentro do relacionamento com o narcisista, você abandona. É uma das primeiras coisas que você abandona. Porque ele te faz acreditar que você é louca. Esse não alucinarás, ele faz menção como um mandamento? Exatamente. Ah, que legal. Eu tenho alguns mandamentos, né, dentro ali da mentoria, da minha fala com as meninas. E eu sempre coloco, não alucinarás. Então, perfeito. Porque às vezes a gente perde um equilíbrio do que é real, do que é fantasioso. Tem pessoas que são vítimas de um narcisista que elas realmente começam a pensar, né? Sim. Será que eu não tô paranoica? Sim. Será que realmente ele não tem razão? Eu vivi isso, né? Eu vivi isso. Então, diploma, isso não quer dizer nada, né? Eu tinha pessoas próximas que falavam, você não enxerga? Não. Eu não enxergava. Enquanto eu estava na dependência emocional, e eu nunca me vi assim, tá? Eu sempre tive relacionamentos saudáveis, sempre tive uma vida bem tranquila, bem resolvida, mas eu vivi, né? Então, chegou momentos que eu falei, nossa, é verdade. Então, às vezes, criava-se uma situação, um ambiente, uma festa, aconteceu tal coisa, e quando eu ia questionar, invertia. Trabalha sempre o campo da inversão, né? Na manipulação. Sim. Então, eu me questionava o tempo inteiro. Será que eu tô louca? Não, é verdade. Eu acho que eu que tô... exagerando. Não, eu tô paranoica. Nossa, é verdade. Eu morro de ciúmes dele. E eu nunca tinha sido essa pessoa, sabe? Eu queria abrir um parênteses aqui, Kézia, assim, porque você contando isso, eu fui criando um mapa mental de como um narcisista pode agir. A Kézia, ela é cantora, ela canta na igreja. Sim.
Então, assim, dá pra ver também que ela é uma pessoa belíssima, tem uma aparência. Então, o narcisista, normalmente, ele vai mirar uma pessoa que tem destaque. Escolhe as vítimas. Ele escolhe. Então, se a Não. pessoa... Ele não vai se relacionar com uma pessoa que ele Do considera... cantinho da igreja. Não vai. Ele vai querer pessoas de destaque, pessoas de posição financeira, ele vai querer esse tipo de gente. Ele nunca vai se relacionar com quem ele considera inferior ao patamar dele. Então ele mira uma pessoa que tem uma beleza, que tem um destaque, Sim. independente no trabalho, ou na igreja, Sim. ou dentro do seu ciclo social. Sim. E aí ele pega essa pessoa, porque é a mais bonitinha dali do grupinho. Vai e me ele promover, eu vou ter status, eu vou ter fama, eu vou ser notado. É assim. E aí ele começa a minar todo esse brilho dessa pessoa, até que essa pessoa se torne dependente dele. Isso não faz com que ele vá para outra ou ele fica também... Sim, ele descarta. Ele descarta, então. né? A gente chama do período de descarta. Tem vários períodos, né? Tem vários períodos assim dentro do relacionamento, né? O inicial é o love bombing. Isso é muito importante para as pessoas saberem, né? Então, assim, meninas, fiquem bem atentas a isso aqui. Eles trabalham sempre com o envolvimento rápido. Eles são extremamente sedutores. Então, eles se vestem muito bem, eles têm uma conversa boa. Independente se o cara é introvertido, extrovertido, ele sempre vai ter um bom papo. Né? Ele escolheu a vítima. Saiba que você, em algum momento, foi escolhida. Escolhida, a dedo. Isso já é pesado, Já né? é pesado. Porque você não vê foi o quanto a envolvimento, frieza, quanto cálculo... Não foi envolvimento com base... Nossa, Não. como aquela pessoa Criou uma conexão, Exato, criou uma né? Eu me conexão, sinto... um assunto bate. Não. Porque eles não amam pessoas, eles amam coisas. Eles amam benefícios e status. Nunca é por sentimento, tá? Então, eles, por exemplo, uma pessoa chorando na frente dele, você é fraco, você não comove, você irrita. Ele te ofende Nossa, muito gente. mais. Eu vivi situações assim. De você tá chorando em vez de... Não, você não é acolhida, você ainda é mais hostilizada. Voltando para essa questão do love bomb. Então, o início é muito rápido. Ele escolheu a vítima, então ele te cerca. Então, ele é o príncipe do cavalo branco, literalmente, né? Ele vai ser o cara que vai abrir a porta, vai pagar todas as contas, ele vai te suprir, vai te dar flores, e é tudo muito E rápido. no fim é o vampiro... Pra sugar até... Nossa, gente. Pra destruir sua alma. Como você falou, tirar o brilho, né? Tirar o brilho, é né? Isso mesmo É que realmente acontece. isso. E eu me vi... Love bomb. O love bomb que é a chuva de amor, o excesso de amor logo no início. Ele vai trazer flores, vai querer te impressionar pros Com amigos. tudo. Exatamente, ele vai querer te impressionar de todas as maneiras. E vai ser muito rápido, então, às vezes, questão de semanas, né? Ele já te pediu em namoro. Já trouxe aliança. Já, vai ser aquele excesso. E isso também já é parte do plano dele, tá? Isso daí já tá. Porque nisso você não teve tempo de observar possíveis sinais, né? Duvidosos. Você não consegue prestar atenção em características negativas dele. Você tá ali tão preenchida desse amor que você se apaixona rápido. Você não percebe, mas muitas vezes você é uma presa vulnerável. Por exemplo, quase sempre uma pessoa do transtorno da personalidade, ele vai escolher uma vítima, é sempre um padrão que ele segue. Então, no caso, eu lidei com um que ele preferia mulheres que tinham sido recém-separadas ou divorciadas ou que tivessem filhos, né? Conheci outros que preferiam, que se relacionavam com mulheres ricas que tinham acabado de ser divorciadas. Então, por que nesse campo? Porque a mulher está extremamente vulnerável e carente, então é mais fácil chegar, né? Então, De repente, essa mulher já foi rejeitada num outro quase relacionamento. sempre sofreu uma traição. Então, ele vai se apresentar como supridor de todas as suas necessidades, entendeu? Tipo, eu sou a sua metade. Onipotente, onipresente. Nossa, gente. Entendeu? Ele Isso vai é ser... assustador. Eu realmente fico assustado, porque assim, hoje, cada vez mais, eu percebo que em famílias, Sim. principalmente uma mulher, né, que ela não teve ali a participação do pai no relacionamento, ela é uma mulher que ela tá mais suscetível à ação de um narcisista. Tá vulnerável. Né? E não necessariamente só de quem filha de pais separados, né? Mas também de uma filha que teve uma relação conturbada com o pai, que o pai não deu empoderamento. Sim, porque geralmente essas vítimas também, elas são extremamente empatas, né? E empata, a gente não tá falando só de se colocar no lugar do outro, a gente tá falando daquela pessoa que ela é boa, né? Ela é boa.
Ela não enxerga muito a maldade das pessoas. Então, ela tá ali para servir, ela tá ali para cuidar. Geralmente é uma pessoa... essas pessoas que têm causas, né? Causas, assim, nobres, né? De ajudar o próximo, de trazer uma mensagem. Exatamente. Então, por quê? Porque você é ideal. Porque ele vai vir com uma conversa de tipo, eu sempre fui rejeitado pela família, ou a vida não me deu a sorte. E você fala, meu, tô aqui para te ajudar. Agora vai. Entendeu? Então, é isso que eu falei. Ele é rápido para não te dar essa consciência de você perceber ao redor, né? O tanto de manipulação que tá acontecendo ali, e você não vai ir atrás de investigar. Quem é esse cara? Qual é o passado dele? Peraí, não, isso aqui não tá tão normal assim, né? Você entra. Você simplesmente vai sendo levada dentro desse relacionamento. Só que tem o período, né? Ele te dá o excesso e depois ele tira. É rápido também. E aí é onde você começa a correr atrás. Porque você quer de novo, é como uma droga. Você precisa dessa substância química no teu cérebro. E faz total sentido, porque tudo no nosso organismo é químico. Exatamente. Então você recebe aquela dose exagerada de amor, de cuidado. de que, nossa, como ele é legal. De repente esse cara, uma mulher, vou citar assim, a mulher, eu tô no meu trabalho e tem aquela pessoa assim, não, pode sair, fica tranquilo, eu vou te dar toda a bagagem. Olha o perigo, a armadilha de alguém que está passando por um processo do tipo. Gente, isso é extremamente perigoso. Devemos realmente tomar muito cuidado. Vocês que estão começando um namoro, vocês mulheres ou homem, que vocês se percebem assim nessa situação de que, sabe, tem um brilho, não tem tanta maldade, de repente chegar um love bomb aí, você redobra a atenção. Dá para observar na família dessa pessoa, Kézia? Tipo assim, eu tô começando um namoro, então eu vou lá na casa da minha namorada e aí eu percebo se os pais são... Porque, você sabe, eu sou terapeuta em constelação familiar. Sim. E eu sempre vou analisar pelos pais. Isso é importante. E você acha que isso também dá para identificar nos pais? Dá para perceber, porque geralmente, assim, vai ter uma questão de relacionamento ali dentro da família também. Ou às vezes com um irmão, ou muitas vezes a família tem uma disfunção, né? E assim, eu posso dizer que até no meu caso eu recebi alertas, mas eu não percebia muitos sinais. Eu estava... O love bomb é muito maior do que entendeu? O susto, né, que você poderia tomar. Exatamente. Então, eu não me atentei a sinais. Mas tinha, assim, uma questão de disfunção familiar que... Essa disfunção, por exemplo, pode ser o quê? Um pai narcisista, uma mãe narcisista? Não, pode ser. É assim, eu até quero trazer essa atenção porque... gente, longe de mim, eu amo minha mãe, amo meu pai, mas assim, eu cresci num ambiente que a minha mãe era um pouco mais predominante com relação ao meu pai. E assim, eu sempre percebi que a minha mãe, ela coordenava mais as coisas financeiramente, e por um certo momento, eu até cheguei a julgar, tá? Essa disfunção na minha casa. Eu achava que o meu pai podia ter feito mais. Então, minha mãe tinha uma justificativa por A mais B, que ela cuidava. E tá tudo bem. Eles criaram a gente com muito amor, muito carinho, mas eu acho isso disfuncional. Não que seja o homem que... Eu acho que assim, se o homem trabalha... Aí, tipo assim, a mulher trabalha no meu pensamento. Quanto nós temos? Nós temos uma renda X. Independente de ser quem ganha mais, quem ganha menos. E não chegar e falar assim, não, você ganhou, me dá aqui sua parte e que eu vou cuidar. Eu acho que assim, olha, nós temos uma conta, se puder ser conjunta, muito melhor. Então, eu ganho 4 mil e minha esposa ganha 10, 7. Então, nós temos uma renda juntos que dá a somatória dos dois. Entendeu? E não um negócio do tipo, não, eu ganho mais, então me dá aqui o seu. E assim eu convivo com a minha esposa. Até por conta desse pré-julgamento que era muito mais subliminar em mim do que assim, velado, eu não queria ter uma relação financeira igual dos meus pais. Dos seus pais, sim. Então, eu justamente... Você foi para o caminho inverso, exatamente. Né? Ou o caminho do meio, né? Não precisa ser o meu caminho. Ah, não, eu que tenho que dominar. E para mim nunca foi um problema, sabe? Se minha esposa tá ganhando mais ou eu tô ganhando mais. Então, isso nunca foi problema pra gente. Sim. Então,
E é isso que eu queria trazer, se essa disfunção na família pode ser algo do tipo, assim. Tem algumas coisas, né, aí dentro da sua fala, porque existem a questão das polaridades, que eu também abordo bastante com as meninas, né, nas mentorias, só para entender um pouquinho. A polaridade Yin e Yang, né? Uhum. Então, assim, a gente fala sobre a polaridade masculina e a polaridade feminina. Muitas vezes a mulher, ela precisa assumir o papel da polaridade masculina, porque a vida jogou ela ali. Uhum. Né? Então, muitas vezes ela foi a mulher que teve que bancar a casa, que teve que trabalhar, levar os filhos, teve um marido alcoólatra. Então, ela entra nessa energia masculina. Só Perfeito. que lá na frente, a conta não fecha. Uhum. Porque a mulher não foi feita para essa energia masculina. Então, ela tem um desgaste emocional muito grande. Mas por quê? Porque, ou muitas vezes é a mulher que assumiu um posto de diretoria na empresa. Então, ela lida direto num ambiente que... Não estou dizendo que mulheres não podem chegar. Nós temos que estar lá. Mas, assim, você pode manter a sua energia feminina. Que ela é do quê? Do acolhimento, né? A mulher, ela... De receber uma gentileza do marido, um carinho, pedir para abrir um pote, né? Isso é muito importante da gente falar mais, sabe? Sim. Porque hoje o que eu vejo na nossa sociedade é que às vezes esse discurso do empoderamento e esse feminismo atual que não me representa, né? E as minhas meninas sabem. Mulheres curadas não levantam bandeiras, mulheres curadas levantam outras mulheres. Eu não tenho raiva de homens, eu amo homens, nós precisamos dos homens, né? A nossa sociedade precisa de homens, mas o feminismo atual, infelizmente, ele deixou de ser uma questão política, de trazer e colocar a mulher para assumir os papéis que ela deveria, e virou apenas uma questão de ideologia, e sobre isso eu discordo, né? Então, essa linguagem hoje do empoderamento fez com que a mulher fosse para um lugar que não era para ela. Então, por isso que a mulher hoje, muitas vezes, ela tem dificuldade de encontrar um parceiro. Ela tem dificuldade de aceitar certas situações, porque ela virou competidora. Sabe se virar sozinha, Não né? preciso, foi o que você ia comentar, eu te cortei sobre abrir o pote. Exato. Não, ele tá aqui pra... O que a mulher quer? Segurança, proteção. Qual que é o papel do homem? Provedor, né? Então, inverteu. Então, muitas vezes, não é porque a mulher quis, mas ela precisou, né? No caso dessa mulher lá atrás. Poxa, ela tinha um marido que era bêbado. Sim. Como é que ela ia fazer pra manter a casa, pra levar... Então, ela acabou assumindo esse papel mais masculino. Mas, muitas vezes... Perdeu-se a essência. Exatamente. Mas muitas vezes vem também de uma característica narcisista, de que é ela que quer estar no comando, de que é ela que manda. Então, ela meio que ali dentro da família, ela é o generalzão, né? Então, todo mundo tem que bater continência para ela, inclusive o marido, né? E aí sim é onde a gente já fala da questão disfuncional, né? Familiar, né? Onde essa mulher tem a voz ativa, mas é o quê? De controle. Né? Então, todo mundo debaixo da asa, então tudo que ela fala é lei. Então, isso daí, existem muitas mães narcisistas. Existem, é mais tema, né? Existem Esse mães, já não entra, por exemplo, nas características da minha mãe, que minha mãe sempre foi muito amorosa. Sim, ela nunca sim. exigiu que... Então, muitas entendeu? vezes, porque sua mãe, lá na história dela, lá atrás, ela precisou ser essa mulher batalhadora, que corria, que fazia... E o seu pai, talvez, tinha um perfil um pouco de mais assim, não mais apático, mas assim, eu vejo que ela faz bem, deixa na mão da mulher. Tem muito isso, tem muitos casais, né, que são reconhecer, né, a força do outro. Não, é que nem no Exatamente. caso a Bia. Ela lida muito bem com finanças. Ela faz planilha. Gente, eu lembro que eu fiz planilha. Isso eu tinha 17 anos. Não então, é minha. Não é a minha. Eu sou Sim. mais de gestão, de fala. Sim. Eu fui gerente comercial Então, por muitos anos. Então, a minha gestão, não era tanto de métricas. As métricas também funcionavam para mim. Sim. Mas a minha gestão era aderência com funcionários, fazer os funcionários se sentirem acolhidos pela empresa. E com isso eles produziam muito mais. Então, quando a gente vê esse caso que você falou, voltando para essa questão de mulher que precisou ter um punho mais forte, que é o caso da minha mãe, por exemplo. Eu acho a história da minha mãe muito linda, embora um tanto trágica, né? Minha mãe não teve a oportunidade de conhecer o pai. Então, inclusive, eu sei que isso entra muito na história da minha mãe, mas ela já contou isso pra gente, então não é algo que não pode ser... Que não pode falar, Não né? pode falar. Sim, Então, sim. a minha mãe, ela já é fruto de um relacionamento extraconjugal. Por quê?
o pai das minhas tias, né, irmãs das minhas mães, eram alcoólatras. E aí a minha avó queria se separar, nisso teve uma relação Sim. extraconjugal que nasceu a minha mãe. Então, minha mãe foi impedida de conhecer o pai. Sim, Quando ela perguntava do pai, ela até podia apanhar. Então, o que que aconteceu? A mulher que cresce nessas condições, Sim. com a ausência do pai, ela acaba tomando um pouco essa força masculina, Sim. né? Ela aflora mais. Até porque ela já cria, ela já cresce naquele ambiente hostil. Eu preciso me proteger, E eu me virar. preciso fazer. Exatamente. Então ela já explica, você vê como explica Sim. muita coisa do comportamento. E olha só como é sincrônico com relação ao meu pai. Já o meu pai, ele foi criado pelo pai e a mãe, porém, aos 19 anos dele, a mãe dele falece. Então, ele, por ser um irmão do meio, ele acaba ajudando Sim. na criação dos irmãos. E isso é um papel de quem? Da mulher. Da mulher. Você vê. Então, você vê que meu pai, por ter uma energia feminina mais aflorada, a minha mãe uma energia mais masculina aflorada, fica um casal perfeito. Sim, se conectaram. Exatamente. Né? E se encaixaram. Exatamente isso, né? É tudo que eu falo. É tudo a gente vai investigar, tem sempre um porquê, né? Tem sempre um lastro na ancestralidade. Na ancestralidade, eu concordo bastante. Então, existe essa característica, né? Então, muitas vezes, e também lembrando que a pessoa do transtorno da personalidade narcisista, ela pode se dar, sim, pelo ambiente, como a gente falou. Então, filhos de uma mãe narcisista podem vir a ser? Sim, porque é o ambiente, né? De pai narcisista? Também. E o fator genético, né? Então, são nessas duas situações que se dá um narcisista. Pode alguém que, tipo, sofreu algum abuso, tipo, se tornar um narcisista? Sim, também. Também, porque o narcisista, ele carrega muita raiva. Eu via isso. Nossa. Eu via isso, porque... Que energia, né? Nossa, eu via isso, né? E de não entender da onde vinha. E eu ainda não era estudante da psicologia, nem estava na área, né? Mas eu não entendia e eu ia perguntar, mas aconteceu alguma coisa? Então, sempre tinha uma situação no passado, né? Que sim, sofreu bullying, que viu uma situação na família, né? Por exemplo, citando, por exemplo, casos de alcoólatra, o pai bateu na mãe, então aquilo ficou gravado. Então, essa pessoa, ela tem... E quando ela explode, assim, de raiva... Porque também, uma coisa que é muito característica dentro do relacionamento com o narcisista. Um narcisista transtornado da personalidade, ele não é o agressivo. Ele geralmente não é o cara que agride. Agride, você fala fisicamente. Fisicamente. Ele te agride emocionalmente, psicologicamente. Agora, geralmente esse cara que bate, né? Ele é o machão, ele é o tóxico, né? Ele é um abusivo. Ele é esse Violento. tipo de... Violento. Agora, o transtorno da personalidade narcisista, por quê? Porque ele quer continuar mantendo para a sociedade que ele é aquele cara bom. Que ele é aquela pessoa iluminada. Que ele é aquele ser. E aí, a gente recai em quem? Muitas personalidades, inclusive, de destaque, né? Em líderes religiosos, políticos, enfim, né? A gente vai ver. Porque daí, para a sociedade, ele é uma pessoa, mas dentro de casa ele é uma outra pessoa. Sim. Né? Então, assim, dentro da personalidade do narcisista, que ele trabalha com essa questão da manipulação. Peraí. Tranquilo. Porque eu pensei em uma coisa e não vou conseguir desenrolar. Não, tranquila. Eu vou fazer outra pergunta, então. Não, eu quero continuar, porque veio, só que... Você quer saber como colocar isso de uma forma politicamente correta. Exatamente. Obrigada. Então nem precisa ter corte nisso, porque vai ficar legal. Peraí, vamos pegar o fio da meada. Você estava falando sobre ter esse traço, né, dentro de igrejas, política. Ai, caramba, agora eu perdi. Não, fica tranquilo. Tava indo, né? Tava. Até que veio, não tinha dado nem uma mas fica mancadinha. tranquila. Nossa, que veio mais coisa para falar, porque é importante ter uns pontinhos para as pessoas pensarem depois. Peraí, Má. Você tinha me perguntado... Eu tinha perguntado, né, sobre a pessoa desenvolver isso, tipo assim, por algum trauma. Alguma coisa então, do aí tipo. a pessoa tem muita raiva e geralmente ela não agride, porque ele quer continuar mantendo... Ah, tá. Lembrou? Pegou o fio da meada? Peraí, calma aí. Deixa eu só ver uma colocação melhor.
posso até brincar com isso, porque é normal aqui no podcast. Tá bom, Já fica à aconteceu vontade. outras vezes, Tá viu? bom. Já aconteceu outras vezes. É muita informação. Nossa, eu tô com muita coisa que eu queria falar. Sim, e realmente, né, são coisas que são importantes, né? Inclusive, eu quero até aproveitar, até para você retomar o fio da meada, e te perguntar assim, é comum dentro das igrejas as pessoas te procurarem porque a gente sabe que na igreja tem muito esse caso de patriarcado das pessoas, então é comum isso, assim, sem também querer de forma alguma atingir as igrejas, mas eu já vi muitos casos, sabe, de pessoas que na igreja eram pessoas, nossa, lidava com todo mundo dizia, nossa, como ele é bonzinho, e aí quando é dentro de casa, inclusive tem até uma historinha que eu já vi na igreja, eu vou compartilhar isso com as pessoas, que era um velório, né, de um irmão ali da igreja, faleceu e estava tendo velório, e vinham os irmãos ali, e vinham velar, né, nossa, esse irmão era tão bonzinho, como ele era gente boa, e vinha outro, aí nossa, aquele irmão era tão bacana, né, brincava com todo mundo. Aí a mãe vendo, né, todo mundo elogiar, e falou assim, filho, vai lá ver se é o teu pai mesmo que tá lá, porque estão falando tão bem dele que eu não tô reconhecendo. E isso acontece. Muito real, eu já muito vi real. muito isso Claro, na igreja. muito real. Da gente teve inclusive um caso que isso não é historinha, foi real de um casal que se separou, né? E aí eu vi quando chegou um terceiro colega e falou, eu soube que seus pais se separaram, né? O que aconteceu? Seu pai era tão bacana. Aí o cara falou assim, bacana? Bacana só se for na rua, pros amigos, porque dentro de casa não podia ter um copo na pia. Sim. Não podia ter uma coisinha fora do lugar que já era agressivo. Então, isso acontece. Isso é um traço de narcisista? Ou é só que a pessoa é perfeccionista mesmo? Não. Dentro da igreja, que é um lugar que dá palco, que dá aplauso, o que o narcisista está buscando? Então, dentro da igreja a gente tem demais. Só que, antes disso ser trazido à luz, era tudo oculto. Né? Porque a igreja ainda vai sempre se valer de não vou dizer que é um mandamento, mas é mais uma questão religiosa sobre o não divórcio. Né? Ah, sim. Só que nós temos, não tô com uma Bíblia aqui, né, para dizer para vocês abrirem aí. No canal, no podcast passado eu trouxe a Bíblia. Sério? Eu tenho deveria, porque eu não sabia as perguntas, Sim. né? Mas eu deixo para vocês lerem aí em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao 5. Ela vai te dar todas as características de um narcisista. Uau, tem na Bíblia. Tem na Bíblia. Eu queria uma Bíblia agora. Se não for por isso, eu tenho a Bíblia online. Então pega aí pra gente. Vou pegar aqui. Enquanto você vai pegando aí, eu vou falando um pouco. Então, são as características que Paulo cita e fala sobre essas pessoas, se afasta. Então, assim, a igreja, né, era até uma forma, porque, né, Cristo depois dá a liberação, ela dá a carta, né, para quem precisa se divorciar. Você disse 2 Timóteo? 2 Timóteo. Capítulo 3, do 1 ao 5? Isso. Vamos lá. 2 Timóteo. Lê aí com a sua voz eloquente. Nossa, que honra. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo do 1 ao 5. Isso. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, porque ele só focou no versículo 1. Vamos lá. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Nossa, é verdade. Uau. Tem mais aqui, né? Você Tem falou mais. até o 5? É. Tendo aparência de piedade, olha bem isso que a Kézia trouxe. Sim. Tendo aparência de piedade, mas negando ao seu poder. Afaste-se desses também. Olha, tem aqui, então isso é uma carta branca, né? Para quem está vivendo Sim. sob o domínio, sob a opressão, de um narcisista. Exato. E como eu falei, você
entrou num casamento porque você não conseguiu identificar isso antes. Porque ele não vai chegar com um trailer, com um manual te falando, olha, eu sou Dizendo isso aqui. que é. Então, você tem liberação, Uhum. né? Você... traição, ó o mau caráter que você tá convivendo, Uhum. né? Você não é obrigado a perder sua vida, sua salvação, sua sanidade por conta disso. Então isso é muito sério. Então foi o que eu falei antes. Lugar de palco, de aplauso, é um chamariz para narcisistas. Então lá tá cheio sim. E algo que eu tenho prazer, né? Uhum. É muito sério. Antes não era falado, então hoje as pessoas identificam, mas você falou, você recebe muitas pessoas te procurando e falando. Hoje em dia um pouco mais, mas quando eu comecei isso lá atrás, não, porque eu sofri preconceitos dentro da igreja, né? A nossa sociedade ainda é velado, mais uma vez usando essa palavra, né? De uma mulher divorciada, imagina, a coisa é mais comum. Não é. A sociedade tem preconceito, e dentro da igreja tem muito mais. Então, a igreja tem lacunas que não estão preenchidas, que não estão sendo olhadas, né? Porque você vai à igreja, você vê o grupo dos jovens, o grupo das senhoras, tem o grupo dos divorciados? Não tem. Mas quantos divorciados tem lá dentro? Muitos. Você sabia que eu sou divorciado, Kézia? Eu sabia. Você sabia, né? Então eu queria aqui, aproveitando esse momento, primeiro eu queria pedir para você, se você está gostando do assunto, se esse assunto ressoou em você, você conhece alguém que está vivendo com alguém narcisista, sabe aquele amigo, aquela amiga que chega assim, gente, meu marido está fazendo isso, minha esposa está fazendo isso, compartilha esse vídeo com ela, tá? E deixa o seu comentário aqui, o que você achou do que a gente está conversando até agora. Se inscreve no canal. E aí eu queria trazer um alerta para isso aqui, porque assim, gente, quando eu me divorciei, eu era líder de jovens na igreja. Então vocês cristãos evangélicos, eu era líder de jovens numa igreja que tinha conjunto de mocidade, adolescentes, crianças. Então, mais ou menos você vai entender que igreja é. Eu não quero ficar dando nomes. Sim. E eu não estou falando mal da igreja, que eu tive uma base incrível de ensinamento na igreja. Porém, quando eu me divorciei, e eu me divorciei justamente porque eu estava vivendo num relacionamento que ou eu seria um pau mandado, ou eu, então, ficava ali definhando, entendeu? E aí eu falei assim, não quero mais isso pra mim. Isso pra mim. Quando eu me divorciei, a única coisa que o pastor conseguia me pedir era, volta lá pra sua esposa, não é da vontade de Deus, que não sei o quê. Ele ficou dias falando aquilo pra mim, e eu falei, pastor, eu não consigo. Você não sabe qual é a minha realidade, né? Foram 2 anos para eu ter coragem para sair. Sim. 2 anos. Inclusive, dentro desses 2 anos, eu tive um quase divórcio. Sim. Aí eu tentei, fui em seminário para casais, eu fui em cursos, retiros para casais. E nisso, eu quase me separei. Aí passou mais 1 ano, aí eu falei, não, quando a pessoa simula, então eu quero me separar. Aí a pessoa pediu o divórcio. Aí pediu o divórcio e na hora eu tive coragem, porque antes eu não tinha. Aí eu tive coragem e falei, então tá bom, eu vou arrumar um lugar para eu ficar. Porque financeiramente eu não era dependente dela. Então eu consegui. Aí aquela pessoa fez todo mundo da igreja pensar que eu que quis separar, que eu saí de casa, que eu era o carrasco. A igreja inteira virou as costas para mim. Sim. E tá tudo bem, porque hoje, aquilo, né? Mas na época não. Foi muito triste. Porque, para mim, como eu fui criado nesse formato de igreja, eu não conseguia me adequar em outra igreja. Sim. Até que eu fui parar numa igreja, essa eu posso citar o nome, que eu tô falando de algo que foi muito bom para mim, que foi a igreja Bola de Neve. Eu fiquei 5 anos congregando na igreja Bola de Neve, e aí eu costumo falar para as pessoas que eu nasci num berço evangélico, aceitei Jesus aos 7 anos, me batizei aos 16 e me converti aos 29. Conhecer só lá porque na frente, né? Porque foi lá que eu pensei assim, como eu fui acolhido por aquela igreja, como que eles olharam para mim sem ficar julgando o meu passado, sem ficar julgando se eu era divorciado ou não, aonde ali eu pude me desenvolver ministerialmente, e isso foi muito bom. Então, se você que está numa igreja, que você tem esse tipo de fala, que tá mais para assim, uma fala de papagaio mesmo, gente, que tá toda hora religiosidade, né? Tradições, entendeu? Então eu acho que assim, sim, você deve estar sempre buscando
seguir os mandamentos e a doutrina daquele lugar onde você vai. Mas isso também não se aplica só à igreja, né, Kézia? Exatamente. Alguém que vai a um centro espírita, Sim. alguém que vai na Umbanda e Sim. tem ali um médium, você é mulher de um médium que é narcisista. Não tem por que você viver sob o domínio de alguém que está sendo um vampiro na sua vida. Exatamente isso. Então, a gente pode falar bastante com propriedade, né? Porque você também viveu isso dentro da igreja, então a gente sabe que a igreja tem essa lacuna, né? E o que eu ouvi, e ainda mais assim, porque eu era ministra de louvor, né? Então, fui, sentei, né? Sentei, e assim, você não quer expor, né? Muito, você já tá vivendo um momento difícil. Quando eu me separei, eu não quis expor a relação. Sim, a mesma coisa que eu acho que, no caso, se a pessoa assistir esse podcast, ela vai, nossa, se corroer, porque eu não queria falar, né, da pessoa, mas eu vivi um relacionamento assim. Mas tá tudo certo. Entendeu? Agora, porque você Sim. viveu, superou. E detalhe, eu não tenho mágoas, tá? Sim. Não tenho mágoas, eu não vejo ela assim de forma negativa. Essa pessoa me deixou um presente maravilhoso, que é a minha filha. Sim. E eu jamais atingiria a mãe da minha filha por nada. Mas naquele momento, eu estava vivendo um relacionamento na qual eu me sentia preso. Sim. Eu não tinha liberdade de expressão. Eu não podia ser eu. Sim. Então, eu acho que também... Talvez nem foi a intenção dela ser dessa forma, mas eu estava vivendo um relacionamento dessa forma. Sim. E hoje você é grato, né? Por todo esse caminho que você teve que percorrer. E da mesma forma eu. Me manter foi difícil. E o que eu recebi era isso, sempre. Por isso eu comecei o meu trabalho, na verdade. Né? O meu trabalho no Instagram, ele se deu basicamente por isso. Porque eu fui passando, eu fui vivendo, fui dando conta ali, não sozinha, né? Mas eu fui dando conta. E aí chegavam as meninas pra mim e falavam, mas você continuou na igreja, eu não consegui, porque aconteceu isso. Ou seja, tinha um afastamento, né? Não, você vê nitidamente, como aí aquela irmã que te cumprimentava, agora ela não quer mais que você cumprimente nem o marido dela, entendeu? Exato. Então, tem toda essa questão. Então, você ser uma divorciada na sociedade é uma coisa e dentro da igreja é outra, completamente diferente. Não tem esse acolhimento. Eu não tive isso. Na igreja que você vai hoje... Sim. Você tem esse acolhimento. Eu tive Olha, isso. É muito bom, eu tive gente. isso. Procure uma igreja que você se sinta acolhido. Se você não é de igreja, procurar algum lugar onde você se sinta acolhido, onde você se sinta parte, né? Porque sempre vai existir, né? Geralmente, é que quando a gente separa, a gente... existem mudanças, né? Então, muitas vezes, a igreja, se você é um frequentador, ela vai ser um lugar que você talvez precise mudar também, né? E isso é positivo, né? Às vezes a vida vem chacoalhando a gente, sempre é pro crescimento, né? Então, onde houver um desconforto, também às vezes é a necessidade de crescimento, né? Você não pertence mais àquele ambiente. Mas eu demorei para me sentir, né? Para me encontrar em um lugar, porque eu sofri bastante preconceito, assim, dentro da igreja, né? Então, o que eu mais ouvia não eram meninas vindo e falar, eu vivo isso também, não. Eu ouvia mais essa coisa, como você conseguiu continuar? E às vezes eu também não tinha essa resposta. Eu sabia que era sempre porque eu olhava para Cristo e não para o homem, né? Mas em alguns momentos, sim, eu sentei, fiquei no meu banquinho, eu tive que ouvir pessoas querer dar pitaco de situações que não faziam a menor ideia. Eu não ia expor o meu ex-marido também. Então, passei ali o meu processo, o meu deserto, digamos assim, mas muito firmada nos meus objetivos, Deus e aquela coisa. Mas hoje eu tô escrevendo um livro também, né? Uau, e essa que legal. questão de igreja eu abordo muito, né? Porque é para ficar o alerta mesmo para os líderes, né? E para as outras mulheres, né? Para as pessoas que nós não somos obrigados, não é um mandamento isso, né? De você ficar sendo opresso, mas você precisa estar firme em Deus. Eu acho que nem Deus se agradaria de ver uma mulher sob um domínio de um homem como está descrito ali na palavra, né? Então, assim, você tem esse direito de recomeçar a sua vida, sim, né? E dentro da mentoria eu trabalho muito isso, corpo, alma e espírito, né? Então, são os alicerces, tudo precisa estar ligado e equilibrado, né? Então, eu procuro estar na igreja, porque como o Marcelo citou, né? Eu canto, eu tenho um ministério, é onde eu me sinto à vontade, mas muitas vezes eu tive vontade, assim, falar, tá ok, vou ficar de culto online, não preciso dar justificativa, mas eu, depois de alguns anos, consegui encontrar esse lugar e me sentir acolhida ali, né? E hoje eu exerço meu ministério, canto e me sinto muito parte. Mas não olhando para o homem, porque sempre vai ter, né? Em qualquer lugar vai ter. Sim.
Mas hoje, né, aí respondendo o início lá da sua pergunta, sim, hoje muitas mulheres me procuram, hoje eu acabo conseguindo ter cursos, até palestras com elas também, Sim. né, mas ainda dentro da igreja, não. Aí isso ainda é bem fechado, porque aí existem outras questões, né, de divórcio que a igreja, Sim. né, então, como é que eu vou chegar num grupo dentro da igreja e falar, tá acontecendo isso? Separa, né, então isso não é muito ainda bem visto, mas você trabalhando a mentalidade desde a adolescência, desde aquela adolescente que vai conseguir identificar, pera, ele tá me tratando assim, isso não é o que eu quero, isso não é o que eu mereço. Então, o número de incidências, de divórcio, porque a pessoa não sabia que o outro tinha um transtorno, vai diminuindo também, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar desde sempre. Sim. Eu costumo dizer que uma aula, uma matéria que a gente deveria vir de escola, né? Seria a saúde emocional. Sim, a gente não é tem isso verdade. como matéria. Você aprende como? Com a vida, Verdade. apanhando. Duas que eram essenciais para o ensino, né? Fundamental, que seria cuidar da alma, né? Sim. E financeiro. Finanças. A gente não tem. Não, a gente não. Porque você tá aplicando Pitágoras aonde? Agora, nesse momento, aqui nessa sala, Nada. não. Mas você tá falando de vida. Exatamente. E está agregando. Sim. Mas você aprendeu como? Com a vida, Apanhando. aos troncos e barrancos. Sofrendo. Poderia ter sido Sim. um pouquinho mais Sim. amenizado, né? Uma pergunta agora, assim, a gente tá chegando nos momentos finais Ai, do meu programa. Deus, lá vem. Eu queria saber, dá para tratar um narcisista ou não, já que ele não tem empatia? Tá. Essa pessoa que tá assistindo, que alguém mandou esse vídeo para ela, um exemplo, e ele se identificou como um narcisista, ele consegue se tratar, se ele quiser? Tá, hoje eu tenho uma fala um pouco diferente do que eu aprendi, né, nos estudos e do que eu trazia lá atrás, né? O narcisismo, ele não tem cura. O narcisista não se cura. É triste, né? Mas por quê? Porque a gente tem cura porque quando você procura remédio, quando você tá com o quê? Com uma dor de cabeça. O narcisista vai procurar remédio pra quê? Pra falta de amor? Existe? Entende? É quase realmente um sociopata. Entende? Então, só que hoje, como isso tem sido muito falado, então, por exemplo, hoje eu já mudei um pouquinho a minha fala, né? E eu acredito que a pessoa identificou que ela tem muitas das características, ou de repente, porque assim, não funciona assim, alguém, o narcisista, quando ele sempre trabalha no descarte. Aí quando ele é rejeitado, ele vai trabalhar a difamação, como você vivenciou, entendeu? Então tem mais coisas dentro disso que a gente pode falar sobre as características do narcisista. Mas ele vai trabalhar a difamação e outras coisas. Mas pode vir a ser que se ele foi deixar, ele vai ter sempre muita raiva porque ele foi rejeitado. Mas pode vir a ser que traga algum sofrimento. E aí pode ser que de repente ele identifique, vê a característica e vá tentar procurar melhorar. Mas o narcisista, ele tem aquela questão da manipulação tão presente que ele consegue manipular até o próprio terapeuta. É muito complexo, entendeu? A provar de que ele não. Tudo que ele está vivendo foi os traumas que vieram, foi o mundo que fez com ele. Então, é muito difícil o tratamento para um narcisista. O que a gente fala? Quem trata é você. Você identificou? Então você vai se tratar. Você que vai trabalhar nisso. A sua cura é como? O afastamento, né? O contato zero. O contato zero é o contato zero. É não querer dar flor pra ninguém, dizer que ninguém é linda. Não, o contato zero é você não ter mais nenhum contato com esse narcisista. Cortar da sua vida. Cortar da sua... Aí isso é da vítima, então. Isso é da vítima. Então, quem procura ajuda nunca vai ser um narcisista. Por isso que eu tô falando, eu mudei a minha fala, embora eu não tenha visto nenhum narcisista em recuperação. Mas a gente precisa ter esse olhar, né, no ser humano, de que ainda para acreditar. Mas o narcisista, ele não tem, cientificamente não há a cura para o que ele tem, que é falta de amor. Como você cura uma pessoa que tem falta de amor? Tem remédio para isso? Não tem. Tem terapia para isso? Dá para minimizar sintomas. Então, quem se cura é você se afastando. É você indo embora. E o contato zero, quando eu digo, é tudo. Bloqueia de tudo, some da vida. Vai ser difícil para as pessoas que têm filho. E aí, isso a gente fala depois. As meninas podem... Realmente, eu vou ficar bem feliz se vocês conseguirem acompanhar lá, né? No meu Instagram. Eu sempre tô dando dicas, tô falando nos stories, nas caixinhas. Eu já ia falar disso mesmo, do seu Instagram. Uma pessoa que quiser procurar a sua mentoria ou uma terapia contigo,
pode ir no seu Instagram, Pode né? lá. Que tem um link da bio, né? Eu vi que tem. Tem um Deixa link. o seu Instagram pra gente. Tá fácil, Kézia Fernandes, né? Eu sou Kézia com K e com Z, tá lá, Kézia Fernandes. Pode me mandar no direct, também tem o link na bio, né? E vai ser um prazer receber vocês, mas eu sempre tô lá compartilhando conteúdos nas caixinhas, eu sempre abro de terça e quarta-feira pra ficar respondendo, então é um prazer para mim receber vocês, né? É um espaço de acolhimento e hoje eu venho em um outro processo lá, Má. Eu comecei sempre falando muito sobre o narcisismo e hoje eu já tô falando sobre a reconstrução, sobre o recomeço dessa mulher, porque vocês foram crescendo comigo, foi tudo que eu fui vivendo, né? Sim, então hoje eu já verdade. estou em uma outra fase, hoje eu já falo, eu tive minha fase de bloqueio, de achar que relacionamento talvez não fosse para mim, né? Precisa reconstruir essa autoestima, Porque né? Saber que depois você... da vítima sair de um relacionamento com um narcisista, ela acaba atraindo outros narcisistas. Ela acaba tendo outros relacionamentos porque ela ainda é uma presa, né? Então é como se o vampiro deixasse ali e aquele sanguinho ali ainda tá fermentando, entendeu? Entendi. Então ela vai criando traumas, ela vai criando bloqueios e ela vai se fechando, né? Mas o amor não é procura, o amor é encontro, né? E quando você cuida do seu jardim, quando você tá ali no equilíbrio, né, de todos esses pilares que a gente falou, ele acontece naturalmente. E é possível recomeçar. É possível. Verdade. Não adianta querer sair catando borboletas Não. por aí. É arrumar o jardim para que E aí ele elas fique... venham. É verdade. É isso. Gente, eu convidei a Kézia para vir aqui hoje, porque além do assunto ser tão relevante, eu vi a quantidade de depoimentos que ela posta, que as pessoas agradecem a ela. Então, se você achar que é importante para você, que é válido para você, procura ela no Instagram, Kézia Fernandes, Sim. com K e com Z. E aí você manda ali para ela uma mensagem, saber como ela pode te ajudar também. Eu acredito que vai valer muito a pena. Vai ser um prazer. Como já está acabando o nosso programa, o Gabriel hoje, eu nem falei com o Gabriel hoje, né, Gabriel? Aprendeu muito hoje, Gabriel? Foi gostoso? Passou rápido até. A gente tem aqui um nosso quadro no programa que é a Lata de Pandora. Fazendo menção à Caixa de Pandora, onde tem aqui alguns assuntos um tanto polêmicos que a Kézia vai sortear e vai falar rapidamente pra gente o que ela acha do assunto. Vamos lá? Jesus amado. Que rufem os tambores. Ai, ai, ai. Aqui, veganismo. Ó... Que por sinal não é polêmico, viu, o veganismo. Não é. Isso aí foi uma sugestão de um casal de amigos que gravou um dos podcasts com a gente e eles abordaram o assunto. O que você acha? Então, na verdade, realmente não é polêmico, né? Não. Isso daí é conduta. Eu sou totalmente da linha dos naturais. Eu sou totalmente do chazinho, a vovozinha. Eu também. Eu procuro alimentação super saudável, né? Então, eu até trato Helena e eu com homeopatia, então é bem da minha linha. Aí, na alimentação, eu tenho uma certa dificuldade, porque eu não como tanta carne vermelha, mas eu ainda gosto de carne, eu preciso de uma proteína, eu treino, né? Sim. Então, assim, eu acho que a linha do veganismo, pra mim, Kézia, ela é muito extrema. Eu super respeito, né? Vegetariano ali eu ainda arrisco, uns pratinhos ou outro, comi hambúrguer de soja, aquelas coisas. Mas o veganismo, acho que ainda é... Um pouco, pra mim também, sabia? Eu gosto, por exemplo, da linha de produtos. Eu sempre vou na embalagem, quando vejo que não foi feito em bichinho, sabe? Quando eu vejo de vegano, eu sei que é bem natural, eu gosto. Tem shampoo, condicionador, essas coisas assim. Sim, mas pra legal. alimentação ainda tem uma dificuldade. É isso. Gratidão pela sua contribuição aqui hoje. Tiro mais alguma ou era só essa? Não é Não, polêmica, tem né? mais. Você quer tirar outra? Não, Arriscado. não, vai melhor que... não, né? Olha. Dei muita sorte. Sim. É bom, gente, estamos chegando aqui ao final de mais um dos nossos podcasts, do nosso podcast Salada Missa, né? O que eu ia dizer dos nossos, né? Dos nossos episódios, né? Que foi, assim, tão bacana, tão agradável conversar com a Kézia desse assunto. Que bom. Espero que você tenha gostado também. Muito. Foi muito bom ter aqui, trazer essa luz, né? Essa oportunidade, eu acho muito importante o seu canal, dar essa abertura, trazer esses temas que são atuais, polêmicos, ainda, né? Sim. Com algum preconceito, De né? muita relevância, muito, viu? muito. Muita relevância. Porque a gente percebe aí pessoas, que nem a gente citou no início, né? Uma apresentadora de TV que foi agredida pelo esposo. Sim. Uma jogadora olímpica. Imagina uma pessoa olímpica, sabe? Que tem ali o seu valor
se jogar, Sim. sabe, sei lá, do Sim. nono andar, se eu não me Sim, engano, passar por conta de uma crise emocional, uma emocional. dependência emocional. Gente, que isso não seja, sabe, que isso não aconteça no meio da sua família, no meio dos seus parentescos, muito menos ainda com você. Sim. Então, se esse assunto foi relevante para você, além de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilha essa mensagem com alguém, deixa com você aqui a sua mensagem para a Késia, que eu vou transferir para Ah, ela vou cada amar. uma delas. Se tiver perguntas também pode mandar. Quero deixar também a gratidão aqui ao Gabriel, mais uma vez que está Obrigada. sempre contribuindo com o nosso trabalho. Gratidão a vocês que ficaram até o final do vídeo. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Forte abraço a todos. Gratidão, Muito Késia. bom, obrigada. É isso Adorei, aí. muito bom, muito bom. Isso aí. Deu Tchau, tudo tchau. certo. Até a próxima.